8 horas em ponto, vocês são muito pontuais. Tentamos, né? É bom, né? Eu particularmente gosto. É bom. Camila, Maila. Oi, Rose. A Maila está no trânsito. Oi. A Camila... Oi, Maila. Tudo? Tudo, e você? Tô bem. Minha guria, saí na correria da agência e daí um trânsito bendito agora. 6 horas, né? Aham. Eu saí um pouquinho antes para dar tempo de chegar em casa. Então, já que vocês estão aqui, vocês estão esperando a turma chegar, quem está dando aqui boas-vindas aqui também, aqui, ó. Ai, meu Deus. Que lindo. Parece aquele cachorro dos memes, né? Aham. É um urso. É o cachorro dos memes, é isso mesmo, que foi vendido por não sei quantas milhões lá, é o mesmo cachorro, assim. Vai ver que foi o professor que recebeu, Maila, ou foi ele que comprou. Olha, não foi nenhum nem outro, viu? Preferia ter vendido, se quer saber, viu? Então vai, Mila. Milhões, Camila. Camila, milhões num cachorro. Vale a pena desapegar, amiga. Eu sentimental ainda. Oi? Vale a pena desapegar. Falei, eu acabei de perder a minha cachorrinha, então eu tô sentimental ainda. Isso é foda. Meus pêsames, é difícil, né? Nossa, é uma relação que a gente cria, né, de amor, né? Sim. Esses bichanos. Então, se vocês ouviram um chorinho de fundo aqui, vocês já estão cientes. Ela não late, mas ela chora. Minha esposa viajou, então tá só eu e ela aqui, eu trabalho o dia inteiro e já vi alguém com falta de atenção, né? Carência. Total. Carência. Aí, tá vendo? Um pessoalzinho. Michele, me fala quando que a gente começa, tá? Você que é a comandante aí, você me diz aí quanto tempo normalmente leva. Não, só vamos dar uns 5 minutinhos ali, né? Até umas 18h05, 18h07, ali mais ou menos. E daí o professor está livre para iniciar. Então tá ótimo. Então, vamos fazer isso, então. Aí, peço a compreensão de todos aí, todos vocês, e a gente faz dessa maneira, então. Mãe, tem outro lugar para tu botar aquela tua plantação ali? Estou sabendo já que vocês já tiveram bastante módulos já, né? Esse eu já não sei exatamente qual que é o meu número, mas se não me engano, depois do nosso, acho que falta mais 2 ou 3 para vocês finalizarem, né? Rose, está no mudo você. Tem bastante aula extracurricular também para fazer ainda. Eu não fiz nenhuma ainda, né? Pelo menos. Não fez nenhuma ainda? Mas chegou pontual hoje aqui, então já ganhou comigo, já ganhou ponto. Aí, Rose, eu era a única que não tinha nenhuma ainda, eu tinha... Também não fiz. Eu também não 2020, com pandemia. Mudança de um monte de coisa, aprendendo a viver de novo. Não tinha cabeça para fazer aula extracurricular, não. Acho que só a Edna fez, do nosso grupo. Vocês todas trabalham em Joinville mesmo ou não? É em várias regiões do Brasil? Joinville e redondezas, assim, as cidades em volta. Perfeito. Legal. Muito bom. E vocês chegaram a ver o TED que eu deixei? Eu tentei abrir, mas ele estava todo em inglês. Mas aí dá para colocar legenda. Não consegui. Não consegui? Não consegui, daí eu deixei para tentar fazer depois, que na hora que eu estava meio apuradinha, eu não consegui na hora, tentei 2, 3 vezes, não deu, daí eu deixei quieto. Para tentar depois, no computador daí, porque no celular não estava dando. Dá uma olhadinha no computador, porque para mim aqui, na verdade, ele já entrou automático com a legenda. Não sei se é porque eu já deixei meio pré-configurado,
Aí É porque não como eu resolvi abri no celular, ele foi para o link, eu não abri pela minha conta do YouTube, ele foi direto pelo link lá. E daí ele foi todo desconfigurado, né? mas não é do YouTube, tá? É do TED. É um link estranho, assim, né? Parece uma conta do YouTube, mas não é, né? Eu vi isso também. O TED aliás, é um lugar para... É uma plataforma, né? É uma plataforma muito legal, aquelas palestras de 15 minutos de pessoas assim incríveis, né? Tem vários temas lá e é um lugar que eu recomendo que vocês deem uma fuçadinha. Eu acho que, inclusive, ali tem uma curadoria muito melhor que o YouTube. O YouTube tem de tudo, né? É mais fácil se perder. Para viajar. Arthur, tu vai bater na minha... Só um pouquinho, professor, já volto aí. Tá. Ó, 18:06, então eu vou abrir, na verdade, aqui. Nós somos em poucos ainda, mas, né, poucos e bons. Então, eu queria ouvir aqui de vocês um pouquinho qual que é a expectativa desse módulo, né? Quando vocês viram lá a descrição e tudo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Queria ouvir, assim, que vocês pudessem contar um pouquinho das expectativas, o momento que vocês estão vivendo, né? E o quanto que enfim, esse módulo poderia contribuir aí nesse momento que vocês estão vivendo. Então, queria começar nessa nossa mesa aqui virtual, nossa mesa redonda virtual aqui, que a gente pudesse ir trocando. Aí você pudesse se apresentar, contar um pouquinho rapidamente só quem você é, e aí a gente vai trocando um pouquinho aqui. Espero que seja um bom esquenta aqui para todos nós. Posso começar a falar, então, porque eu cheguei em casa. Opa! Coisa boa, Marla. Então, vamos lá. Então, eu trabalho na agência de Joinville, agência Centro. Sou gerente administrativo financeiro lá. Legal. Que nem a Rose comentou, a maioria que está fazendo a pós conosco é GAF, né? Que a gente fala gerente administrativo financeiro GAF. E aí tem o pessoal que trabalha também na superintendência. Falando um pouco assim, a partir do momento que eu já li a parte da inovação, isso para mim esse ano ele fez muito sentido, principalmente por aquilo que a gente está passando. Eu brinco, né? O Sicredi, ele dentro dessa pandemia, ele evoluiu muito, a minha percepção, sabe? No sentido que essa mudança ela poderia ocorrer, por exemplo, né, chutando assim, daqui uns 5, 6, 7 anos, se não viesse essa pandemia, que a gente tinha que se adaptar a esse novo modelo, sabe? Em relação a tudo, a tecnologia, a mudanças de processos. Então, a minha agência ela está sendo piloto num projeto de zero papel. Então, a gente tinha muito costume no sentido de a gente tem que coletar fisicamente a assinatura do associado, e hoje a gente está trabalhando tudo de forma digital. Então, o associado, ele assina no tablet, ou a gente manda para ele assinar por e-mail. O que eu vejo, né? Os outros bancos, eles já estavam trabalhando com isso, né? Mas para a gente, no caso, para mim, que estou sendo piloto disso, é tudo novidade, entendeu? E literalmente a gente é obrigado a se adaptar, entendeu? Porque o mundo de hoje é isso, as coisas estão mudando e estão andando em relação a isso. Então, hoje eu, Mayla, sou uma pessoa muito mais adaptável, até por tudo que a gente está passando. E essa questão de inovação, fazer coisas diferentes. Eu assisti o vídeo do Alain que ele passou ali, né? Então, ele falou assim, quais que são as mudanças que a gente está tendo dentro da agência? Como é que a gente está passando isso para os colaboradores, entende? Porque no primeiro momento eu pensei assim, meu Deus, e agora, entendeu? Mas aí depois eu pensei, eu que tenho que abraçar a causa em primeiro lugar, porque como é que eu vou passar para os meus colaboradores que o negócio vai funcionar
se eu não abraçar a causa, entendeu? Porque a gente estava num modelo cultural ali, dando o exemplo do zero papel, né? Que literalmente ia lá na impressora, pegava o papelzinho na impressora e botava na frente do associado e assinava. E hoje a gente está com outro modelo, outra percepção, e eu acho que as pessoas elas vão abrindo a mente com isso. É isso aí. Muito bom. Obrigado pela contribuição. É isso mesmo, eu acho que, pegando um gancho aqui, né, para a gente fazer um bate-papo mesmo, grande parte da inovação tem, sim, a digitalização, né, com uma grande transformação impulsionada pela tecnologia, e eu acho que a gente tem que estar aberto a experimentar, a fazer, e muitas facilidades que vão vir com isso, mas o principal é as soft skills mesmo, né? É a habilidade leve ali, é a maneira de olhar, é o ângulo de olhar aquilo, a preocupação, acho que é diminuir o medo de errar, né? As incertezas, se a gente pegar os mercados, né, e olhar a década de 80, 90, até o início de 2000, assim, você tinha planejamentos estratégicos longos, um número de variáveis relativamente bem controladas. Então, assim, os processos, né, eram bem, todo mundo ali, enfim, e de repente a gente tem aí um cenário de muita volatilidade, de muitas incertezas. Você tinha ali os seus concorrentes que eram bem conhecidos, cada um com as suas estratégias, etc. Às vezes até a empresa trazia uma pessoa do concorrente para trazer um pouquinho de informação, e agora não, de repente, né, o concorrente era um varejista, ou, enfim, uma startup que nasceu do dia para a noite. Então, eu acho que a gente pode olhar isso por duas óticas, né? Uma ótica de medo, e assim, o que vai vir pela frente, né? E se você tentar controlar, a tendência é de sofrer, porque as novidades vão vir aí de todos os lados, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito grande de aprender, né? De aprender coisas novas, de ousar, né? De conviver com um erro de uma maneira diferente, né? Esse erro que eu digo não é perder, vamos dizer, tomar um prejuízo milionário na empresa, não é isso. Mas são pequenos erros, ajustes, né? E aí a gente ajusta, aprende. Eu acho que aí que está a grande beleza. E aí esse seu exemplo, você falou, né, do sem o papel, né, paperless, né, de você experimentar a coisa, pô, óbvio que vão ter algumas ruídos, insegurança do cliente no começo, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas depois, será que isso não vai trazer, além de um ganho de sustentabilidade, uma velocidade, né, uma facilidade para todos os envolvidos? Professor, até para dar um feedback sobre isso, né, que no começo é sempre aquele frio na barriga, principalmente quando a gente tem apego, né? Porque é algo cultural e a gente está apegado naquilo. Mas eu tive o exemplo, literalmente, que assim, a minha agência hoje, ela está 100% de todas as coisas digitalizadas. Aquelas coisas que ainda eram no papel, elas já estão digitalizadas e eu já tenho isso numa plataforma, né? E semana passada a gente teve, no caso, né, por ser instituição, a gente teve auditoria e solicitação de documentos, e assim, ó, a praticidade é outra, entende? Porque eu entrei numa plataforma, eu digitei um número lá e me deu a listagem de todos os documentos que eu tinha, e que antigamente, quando eu estava, né, no caso, em outra agência, e passava por essa mesma situação, eu tinha que ir lá no acervo, pegar a conta, ver os papéis e encaminhar, entende? Então, é que nem eu falo para os meus colaboradores, às vezes pode dar aquele friozinho na barriga e ser um pouco mais burocrático no início, que tem algumas coisas que tem que, né, seguir um ritmo, mas depois o benefício disso e a segurança disso vale totalmente, entende? Então, sempre tem os dois lados. E olhar o copo cheio, né? Eu fiz eles olharem o copo cheio, porque em primeiro momento, quando passaram para a gente, eu já, no momento, pensei, vou olhar o copo vazio, sabe? Porque dá dor de cabeça, é um monte de coisa que tem que alinhar. Mas hoje eu vejo o quanto vale a pena, entende? Até pela praticidade, pela segurança da gente dentro da agência.
Muito bom. Acho que você já começou trazendo um excelente exemplo. Eu acho que a gente não precisa falar de grandes tecnologias disruptivas. A gente pode pensar em pequenas, até coisas menores do que você trouxe agora, sabe? Às vezes é uma mudança de gerir a sua agenda, uma mudança na maneira de levar as coisas para as pessoas. Enfim, né? Acho que a gente pode entender a gestão da mudança e a inovação por diferentes perspectivas. Mas eu queria dar a palavra aí a vocês, sejam bem-vindas. Quem chegou aí por aí? A Érica, a Júlia. Sejam bem-vindas, a Edna também, que está, acho que com a câmera ainda fechada. A gente está colocando aqui quais as expectativas de vocês mesmo, né? Acho que se vocês, não sei se vocês tiveram tempo de olhar um pouquinho do módulo, o que a gente está ali. Estou com umas pretendendo fazer algumas atividades práticas com vocês na sexta-feira também, trazer sim um pouco de conteúdo, de inspiração e de repente provocar uma abertura de mente, de falar, caramba, isso existia, já não sabia, quero tentar ousar um pouquinho para vocês ampliar pelo menos um pouquinho a visão de vocês, mas a gente sair com alguns, vamos dizer, algumas ferramentas práticas também para que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês, de repente recomendar que os colaboradores também façam, e aí vocês comecem a tomar decisões, não tão top-down, mas fazendo com que o grupo todo perceba, né, os prós e contras daquilo. Então, às vezes são coisas simples, mas que, à medida que a gente vai praticando, a fluidez acontece, e aí, no final, né, todo mundo ganha. Né? Uhum. Mas eu queria abrir pouquinho mais expectativas. Vai lá, Rose. Assim, eu sou GAF também, como a Mayla te explicou antes o que é, né? Aqui da Agência Santa Catarina, pertinho da minha casa aqui, e trabalho nessa função há 3 anos. 3 anos e um pouquinho. A respeito desse tema, né? Inovação, transformação, eu acho que existem 2 momentos, o antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Porque foi um divisor de águas assim para a gente, né? Porque nós somos administrativos, né? Nós somos do time que gosta de um papelzinho, gosta da segurança que aquele papel assinado te traz, pegado a esses padrões conceituais que já vieram impostos, ensinados para a gente desse jeito, né? E agora a gente está fazendo parte de um time que está transformando isso tudo e precisa aprender a lidar com isso tudo novo, né? De que não tem mais o papel, tu está liberando um crédito de R$1 milhão por uma coisa que está lá digitalizada e tu não tem um contrato na mão para dizer que né? Que está assinado aqui comigo. Então, existe toda uma quebra de paradigmas, né? Da gente aprender a lidar com isso de novo, ensinar as pessoas que fazem parte das equipes onde a gente trabalha que aquilo funciona, de buscar acreditar nos processos do jeito que estão sendo transformados, porque como nós temos esse veio administrativo, esse negócio, tu já tem o apego mais pelo tradicional, né? A síndrome de Gabriela, né? Então, é um desafio muito importante, muito grande para a gente fazer essa transformação, assim. Eu falo por mim, né? Eu sou muito apegada às coisas, então é difícil de desapegar, dá uma palpitação, assim, de pensar em liberar um contrato só com uma coisa lá que está na tua tela, né? E hoje em dia é assim, porque se tu imprimir, agora mesmo a gente também está nesse projeto aí do Zero Papel, estava o pessoal lá ensinando como fazer e lançar os contratos, e o pessoal, tá, mas aí abertura de conta. Daí eu assino, eu falei, não, assina digitalmente a abertura da conta, porque se tu imprimir, nós vamos digitalizar, vai picar o papel, vai fora o papel, não adianta. Daí eles tudo assim, né? Ai, mas... E a gente tem que ser o primeiro a dizer que vai dar certo, né? Que foi pensado, que foi estudado. A pandemia trouxe para nós, assim, e para o ambiente onde eu vivo, a necessidade da gente se reinventar e se... Só um pouquinho, professor. A necessidade da gente se reinventar e ter que criar soluções novas, pensar literalmente fora da caixa,
porque coisas que antes a gente não cogitava, agora tu tem que pensar, né? Nós tínhamos, antigamente, nossas agências tinham caixa físico, né? Para a pessoa ir lá e pagar o boleto e fazer a troca do cheque. E com a pandemia, nós aproveitamos e retiramos todos os caixas físicos da onde ainda existiam, porque as pessoas tiveram que achar um jeito de pagar suas contas através de mídias eletrônicas, porque o caixa físico não podia entrar na agência, estava fechada para atendimento, né? Então, isso tudo a gente teve que aprender. Atender o associado, atender as pessoas, fazer as nossas coisas de um jeito diferente. E tem que pensar e achar uma solução, né? Então, esse ano de 2020, eu costumo dizer que aprender dói, né? Antes a gente nascesse burro e morresse burro que não sofria, né? Mas aprender dói muito, né? E gera muito desconforto. Estava falando que eu não tinha feito nenhuma aula por toda essa questão que veio com pandemia, mudança. Estava recentemente numa agência nova. Isso tudo mexe muito com o nosso psicológico, né? Então, foi difícil aprender tudo isso, né? E acostumar com essas inovações todas que vieram aí junto com a pandemia. Sem dúvida. Essa é a minha colocação. Não, excelente, Rose, excelente. O ponto aqui, eu acho que eu vinha falando já, né? Como já, enfim, a gente que aplica isso no dia a dia, a gente falava tanto, e aí teve que vir uma pandemia, parece, para literalmente trazer todo mundo para a prática, né? Todo mundo, inovar é importante, aqui falar é muito mais fácil do que chegar e mudar na prática mesmo, né? Na hora que a gente vai ali para a decisão, a gente tende a buscar um caminho conhecido, porque tem muitos quesitos ali de crítica ao erro que está embutido no nosso HD. Como você falou, tem toda uma escola por trás que a gente recebeu, né? Desde uma escola primária, educacional, etc., depois faculdade, o chefe, o ex-chefe. Então, tem uma bagagem por trás que, de repente, fala, olha, sabe aquilo que você aprendeu? Então, você vai ter que começar a fazer coisas diferentes daquilo. Aí você fala, mas como assim, né? Agora que eu recebi a cartilha, agora que eu estou aprendendo, vocês falam que eu tenho que fazer tudo diferente? Então, eu acho que o líder hoje, na posição que vocês estão, essa flexibilidade cognitiva, essa capacidade, né, em inovar, em fazer coisas novas, primeira coisa que vocês vão ter que ter uma transformação interna. E aí a pandemia acho que convidou para cada um fazer isso na prática, cada um da sua maneira. Porque se vocês não acreditarem nela, literalmente, vai ser muito difícil dos seus colaboradores levarem isso para a prática. Se vocês, na hora de inovar, tiverem um medo muito grande que paralisa, possivelmente a equipe de vocês também vai paralisar e a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu acho que tem um trabalho interno mesmo de cada um. A gente pode trazer muitos conteúdos, muitas ferramentas, mas tem questões que vocês vão ter que lidar aí com os temores de vocês, com essa confiança realmente no novo, se apoiar também nas lideranças, né, acima de vocês, para que banquem vocês em algumas questões também, né, de falar, assim, então vamos, né, então vamos fazer o nosso melhor, né, sabendo que podem ter ajustes, podem ter correções. O importante é a gente acho que como time, né, tá buscando a mesma coisa. Acho que esse é o X da questão. Mas eu queria passar a palavra para mais pessoas aqui. Se vocês, a Josi, a Jaque e a Edna também, depois vocês puderem abrir a câmera, se for possível, é legal que a gente vai trocando olho no olho aqui, vai se conhecendo, a gente vai fazendo um bom esquenta aqui para sexta-feira o nosso módulo. Então, se alguém mais quiser compartilhar suas expectativas, de repente tem algo complementar aqui que as colegas falaram, é muito bem-vindo. Não precisamos brigar, pode ser uma de cada vez, a gente aqui é bem democrático. As meninas falaram bem, né? Já falaram bastante a respeito aí de inovação, e acho que quando a gente fala de inovação é realmente sair fora da caixa, né? A gente pensar um pouco diferente, e como bem o professor falou também, é complicado, né? A gente pensar fora da caixa, por vezes está tão acostumadinho ali que a gente não consegue imaginar quão melhor pode ser uma situação ou uma inovação no nosso meio, né?
Então, acho que vai muito de comportamento, né? Comportamento das pessoas. A gente tem um certo comportamento. E para mudar isso, tem que partir de dentro de cada um, né? Em aceitar e realmente falar, não, eu vou... Porque, geralmente, quando falo numa mudança, a gente tem aquela coisa, não, estava tão bom até agora, eu conseguia fazer tudo rapidinho, agora eu vou ter que parar, vou ter que começar algo novo, vou ter que estudar um pouquinho para, né, para esse novo alinhamento. E isso é a mudança de comportamento. Então, primeiro, eu aceito que realmente eu estou num mundo que precisa de inovação e a gente também precisa estar inovando e passar isso para os demais, né? Então, acho que foi bem falado a respeito dessa situação da inovação, dos hábitos que a gente tem ali no nosso dia a dia. E hoje, né, a gente vê... Quando a gente era novo, a gente não tínhamos esse acesso a tanta tecnologia, tanta inovação. As nossas brincadeiras, os nossos dias a dias em sala de aula era totalmente diferente. Então, hoje você já vê que também as crianças de hoje, né, os adolescentes, eles já têm uma desenvoltura maior. A gente já percebe que lidar com pessoas que são mais jovens é diferente do que aqueles que nasceram um pouquinho antes. Né? A gente percebe que eles têm uma certa ansiedade, que eles têm uma certa fome de fazer as coisas assim, andarem mais rápido, eles olham um processo, eles dizem, poxa, mas isso daqui é muito fora da casa, é muito difícil, precisava ser uma coisa mais ágil. Então, a gente percebe isso. E acho que nada melhor do que a gente ouvir também essas pessoas, ouvir um pouquinho de todos, e repassar para os nossos diretores liderados, para que eles também busquem auxiliar a gente nessa inovação. Acho que foi bem dito ali também, né, essa questão de que detalhes e novas alterações vão ocorrer direto, vai ter isso, e nada mais do que a gente ali na ponta, como a gente está passando por um processo novo de zeramento de papel, a gente na ponta auxiliar também para que essa inovação ela não acabe por aqui, que ela sempre seja remodelada para auxiliar a gente no dia a dia. Muito bom, excelente. Acho que foram muito pertinentes. E eu acho que entender, né, eu acho que é muito importante vocês, na posição que vocês estão, é entender assim, até onde eu tenho autonomia para a gente inovar, sabe? E também empoderar o time de vocês com pequenos, às vezes são pequeninas coisas que eles mudam, que lá para cima não vai alterar nada, e que essas pessoas vão sentir, poxa, pertencimento, pô, eu estou podendo fazer uma coisa diferente. Muitas vezes, quem está na ponta, né, sentem muitas dores que pequenas alterações já ajudam muito. Então, acho que vocês estão numa posição ali como um bom maestro, vamos chamar assim, de saber filtrar, dar liberdade até o ponto que vocês consideram, e inclusive, se vocês conseguirem comunicar isso para o grupo, olha, até aqui eu consigo assumir, daqui para frente eu vou precisar. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver transparência com os liderados, criando pautas, né, 360, enfim, eu acho que a coisa precisa ser menos hierárquica e hoje mais conectada em rede, né? De uma maneira onde, literalmente, o senso de pertencimento, eu acho que ele fala muito alto, principalmente para essas gerações mais novas que estão vindo aí. E aí a gente pode falar, né? Tem prós, tem contras, tem ônus, tem bônus, como a nossa geração também. E eu acho que a gente tem que entender, né, a nova maneira de liderar, que a verdade é que ser um líder de 2 décadas atrás é bem diferente de ser um líder, né, no momento que nós estamos vivendo. E que eu digo para vocês, viu? Daqui 5 anos, olha, a gente está falando da pandemia, até eu nem sei o que nos espera, mas eu digo para vocês que tem muita transformação. Eu vou trazer um pouco para vocês o nosso modo. Por isso que eu gostei desse esquema. Eu não gosto de fazer coisas muito assim. Eu já tinha algumas ferramentas que eu queria levar para vocês sexta-feira, mas eu queria pegar a temperatura, porque eu sei que dessa canja aqui eu posso trazer alguns conhecimentos para inspirar. A China está fazendo, né, um processo de digitalização muito, muito forte. Eles têm questões de governo, controle, eu não vou entrar em questões políticas,
mas é muito interessante, como benchmark, a gente olhar para aquilo e falar, poxa, sabia que hoje tem mendigos que usam o QR Code para receber dinheiro, né? Então, ou seja, o mendigo tem uma carteira digital. Então, eu acho que é interessante a gente saber, parece meio que um filme de ficção científica, mas saber que isso pode chegar mais perto da gente do que a gente imagina. E se a gente já tem noção do que pode acontecer, quando acontece algo, a gente fala, pô, a gente já está um pouco mais preparado, ou sofrendo menos, na verdade, porque as mudanças, é o que vocês falaram, as mudanças elas vão acontecer, a pandemia veio para acelerar isso, e, enfim, vocês viram aí as fintechs, né, surgindo a todo momento, aí, agora é a Anitta no conselho do Nubank, enfim, então, ou seja, aquelas junções que até pouco tempo atrás eram totalmente impensadas, de repente, aí as coisas acontecendo, né? E a gente não pode ficar para trás, né? Então, conforme a gente vai vendo o mercado e inovando, a gente também precisa correr atrás, a gente não pode ficar para trás. E para nós, quanto cooperativa, é um pouco, às vezes a gente para pensar, porque a tecnologia ela está tomando conta, né? Inovação, principalmente as fintechs e tudo mais. E aí a gente para pensar também, para a gente não perder a nossa essência, né? Enquanto cooperativa, que é mais questão de relacionamento, de estar mais próximo com o associado. Então, tem tudo isso que envolve. Ao mesmo tempo que a gente não pode parar, nós precisamos acompanhar, porque a gente tem o associado que ele está mais à frente da inovação, como a gente tem o associado que ele é mais tranquilo, que ele prefere estar ali conosco num relacionamento mais de pessoas, né? Então, acho que tudo isso envolve, é algo que a gente não pode parar. É isso mesmo. E não dá para, de repente, ter uma solução padrão para todos, né? Eu acho que talvez vocês vão ter que depois discutir internamente padrões por segmento, né? Vão ter clientes que vão adorar falar por WhatsApp, já se resolvem, está ótimo. Vão ter clientes que precisam de um atendimento um pouco mais, como você falou, um pouco mais humanizado, um pouco mais... Então, como que a gente consegue olhar para todas essas demandas, e vocês aí como esse cerne de atendimento, né, de novo, eu tenho que entender pela perspectiva do meu cliente o que é um bom atendimento, né? Para um, às vezes, é velocidade, para o outro, é a atenção. Então, se vocês conseguirem distribuir isso aí em personas, né, em grupos de nichos, talvez dê para criar soluções, né, diferentes para esses grupos, de novo. Isso envolve muito frio na barriga, são muitas variáveis, muitas coisas novas que vão surgir no meio do caminho, mas a gente vai ter que... Não dá para ficar esperando o barco passar. É melhor que vocês sejam protagonistas nas mudanças e aprendam com elas, pelo bem da empresa de vocês e pelo bem também da carreira de vocês, né? Afinal de contas, cada um de vocês é momento de vocês, poxa vida, escreverem a história de vocês, né? Acertarem, errarem, corrigirem. É essa bagagem de vida, de ousadia, de tentativas, né? De aprendizado, de fazer um balanço sobre cada situação. É isso que vai deixá-los mais preparados, né? E mais experientes, literalmente, né? E vocês aí que estão chegando, que estão mais quietinhas, querem comentar alguma coisa? Alguém viu o TED que eu coloquei, o vídeo? Alguém conseguiu ver? Não? Não, né? Esse TED é bem legal. É um executivo que trabalhou na Apple e ele... O pensamento do design, muita gente acha que design tem a ver com a parte tangível, né? De uma cadeira ou de um carro. E o design, na verdade, é o pensamento de projetar algo sob medida para atender bem um público. E aí ele fala sobre... É muito interessante, ele conta a história do filho dele, como que o filho dele... Às vezes as crianças têm sacadas tão interessantes e elas enxergam soluções tão interessantes para problemas corriqueiros. Por quê? Porque eles têm menos vieses, eles têm menos vícios. E aí ele fala sobre um monte de coisa assim, de como a gente vai treinando o nosso olhar e a gente vai perdendo a curiosidade, a gente vai se acostumando com uma série de coisas. Então, enfim, 15 minutinhos. Vejam um momento aí que vocês, se vocês conseguirem até sexta-feira, eu acho que pode enriquecer.
às vezes pode te deixar ouvindo, vai para o trabalho, quem estava, né, vou lá, vou ouvindo no caminho, etc., porque é uma palestra mesmo, tem ali um fundo, mas o mais importante é vocês captarem. E, no fim, eu acho que é isso, né? É vocês acostumarem que beber de conhecimento, no caso de vocês que estou falando aqui, poxa, não é só conhecimento técnico de ferramentas, etc., mas eu sou um apaixonado por livros, eu lidero uma startup que transforma livros em um conhecimento democrático para aqueles que são visuais, os sinestésicos, os auditivos, né? Então, cada um aprende de uma maneira diferente, né? E os livros acabam favorecendo apenas um estilo de aprendizagem, mas tem muito conhecimento que dá para a gente beber e, às vezes, a gente fala, puxa vida, quanto do tempo eu estou dedicando para aprender coisas novas? Né? E aí, às vezes, a gente está como, eu brinco, os executivos às vezes estão como bons bombeirinhos, apagando incêndios de tudo que é lado, e às vezes não deixam, né, um percentual do tempo para estar ali se inspirando, bebendo de coisas diferentes. É legal que vocês já estão aqui, que acho que já é uma grande vitória de muitas pessoas que não estão, mas eu acho que também, aí eu queria deixar essa reflexão, que a inovação se faz com aprendizados novos, né? Então, essa abertura para o aprender também vai fazer vocês, acho que, olhar para situações novas com menos receio, né? Ou com menos tentativa de controle, porque, na verdade, a realidade é que nós não temos nenhum controle, nem eu, nem vocês, nem o Papa, nem o presidente dos Estados Unidos, ninguém tem controle nenhum sobre as mudanças, né, e acho que é a nossa lente que tem que mudar para que a gente possa ter dias mais produtivos, mas ao mesmo tempo mais leves, né, ter uma gestão do tempo de maneira mais inteligente, enfim, eu acho que tem uma série de detalhes aí que eu quero abordar com vocês na sexta-feira. Eu quero tentar trazer desde coisas mais inspiracionais e, como eu falei, tecnologia, o que está acontecendo, até coisas pequeninas mesmo, práticas que, de repente, vocês praticam 1 semana, 2 semanas, e falam, poxa vida, isso aqui já me ajudou barbaridade, né? E eu acredito nesse composto de coisas assim mais lá para frente e de pequeninas coisas que a gente vai aplicando e corrigindo. Acho que na hora que a gente soma essas duas coisas, a gente acaba tendo um bom conjunto aí de coisas para literalmente mudar e fazer acontecer. E quem não falou, quer comentar? Quer fazer algum comentário? Oi, professor. Oi, Edna. Eu acho que... Tudo bem? Tudo bom? Eu acho que é isso mesmo. Saiu bastante coisa legal aqui na aula de hoje. E uma coisa que o professor falou que eu acho muito interessante é que não preciso de algo grandioso, maravilhoso, magnífico para fazer uma diferença no meu dia a dia. São pequenas coisas que vão fazer a diferença. E hoje a gente está num ritmo de informação, de inovação, que é como se eu trocasse o pneu do carro com ele em movimento. As coisas não vão parar para a gente se adaptar. Daqui a pouco, se as pessoas não se adaptarem, não buscarem mais conhecimento, mais desenvolvimento, elas vão acabar ficando no caminho. Tem que acompanhar o ritmo. Sem dúvida. Tem também, eu acho que é muito importante, um exercício para a gente entender, com esse volume de informações, tem alguns pontos, por exemplo, como as redes sociais, vocês já devem ter ouvido falar daquele documentário, O Dilema das Redes, não sei se vocês já ouviram falar. Já? Esse também eu deixo aí de lição de casa. Porque tem uma série de coisas que foram feitas para literalmente ficar captando a nossa atenção a todo momento. E as interrupções, elas causam um grande problema, desde saúde mental até improdutividade, sabe? Então, se a gente começa a ter consciência sobre algumas ferramentas que estão ali meio que tentando roubar nossa atenção, a gente consegue gerir melhor o nosso tempo, a nossa energia, e a gente consegue passar isso também para os nossos colaboradores, para o nosso time, até eu falo para as crianças, para a família, porque, enfim, né, acho que hoje um grande desafio é a gente conseguir estar presente de uma maneira bem focada, inteira, numa coisa só. Normalmente a gente está aqui, está almoçando, mas já está mexendo, aí está comendo, e no final você fala, meu Deus, né? E quanto de energia que vai embora disso? Então, eu acho que a gente ganhar consciência sobre essas questões é fundamental para a gente conseguir, né, inovar e,
enfim, e ter uma gestão inteligente do tempo. E, de novo, a gente tem que estar com a cabeça boa para conseguir ver tudo isso. Se a gente tiver como bons bombeirinhos, exaustos, né, exauridos, dificilmente vocês vão ter lucidez para enxergar isso, liderar as pessoas de uma maneira, né, enfim, que a inovação tem que tudo começa de dentro, eu falo, de dentro para fora. Então, eu vou tentar trazer na sexta-feira algumas ferramentas individuais e outras que eu acho que também precisa poder trabalhar em grupo. E eu acredito também em cocriação, não acredito de um para N. A gente vai trocar, de repente vocês também têm algum tipo de ferramenta que já usaram, eu quero que vocês compartilhem. Eu acredito muito nessa, né, nessa cocriação. Eu estou professor aqui nessa sala, mas todos nós temos aprendizados práticos para trocar aqui. E um ponto que eu deixo também é que, independente do módulo da Sustentar, que vocês, GAFs aí, né, como vocês se intitulam aí, que são pares, vocês troquem experiências, independente dos módulos das aulas. Poxa, de repente, cria ali uma sessão... A cachorra está chorando, acho que vocês estão ouvindo. Cria um módulo, de repente, um time ali, sei lá, uma vez por mês, para vocês debaterem coisas aleatórias, né? O que deu muito certo, o que deu muito errado, porque essa troca vai fazer vocês aprenderem muito mais rápido, dá para vocês aprenderem com o erro dos outros, né? A gente precisa sentir tudo na pele. Então, enfim, eu acho que essa colaboração ela é muito importante. Tem um livro aqui que eu estou decodificando, que chama isso aqui, O Coach de $1 trilhão, que é um coach que fez um trabalho muito legal ele trabalhou com o Steve Jobs, trabalhou com os fundadores do Google, trabalhou com o pessoal do Facebook, ele trabalhou, enfim, por isso que é o coach de $1 trilhão. Ele ajudou muitos gestores. E um dos pontos que ele comenta é esse, que vocês têm que ter aí vamos dizer assim, uma consciência do processo. A gente vai falar, acho que vai ter bastante canja aí para a gente trocar juntos. Combinado, pessoal? Então, boa noite a todos. E eu quero vocês aí bem ativas, perguntando, participando, se possível, sempre com as câmeras ligadas na sexta-feira, para a gente fazer uma tarde produtiva, gostosa, prazerosa, e que traga aí ferramentas práticas para vocês. E fica esse insight aí, de fazer uma reunião dos GAFs, vocês têm homem também, para que vocês possam trocar experiências, que eu acho que a troca entre pares é uma das coisas, ele fala isso, né, nesse livro, que é uma das coisas mais importantes, onde vocês podem aprender muito uns com os outros. Ô, professor, só para você entender um pouquinho aí da nossa realidade, a gente faz essas trocas de experiências, podíamos fazer mais, né? Nós temos reuniões aí todo mês para falar dos assuntos que são pertinentes à nossa função e às equipes. E até na última reunião foi provocado que nós temos um grupo lá no Teams, né, para dar uma provocada para a gente trocar mais coisa lá, e essa semana já deu uma agitadinha a mais nesse grupo. Então eu acho que sim, cada vez mais nós temos que buscar esse compartilhamento, mas a gente também busca. Poderia ser mais, poderia, mas ainda a gente também faz, sabe? Legal. Só para você saber que a gente não parte do zero. Não, ótimo, excelente. Eu já percebi que vocês aqui, né, se conhecem, que tem, enfim, um mínimo de convívio. Então, mas estabeleçam algumas... A gente pode discutir isso na sexta-feira. Como que a gente pode fazer essas trocas serem ainda mais fluidas, mais produtivas? De repente, a gente criar meio que regras de conduta num bom sentido, sabe? O que a gente pode trocar, o que a gente pode colocar no grupo, o que pode ser bem... O que a gente não precisa esperar, de repente, só o encontro mensal. De repente, aconteceu uma coisa legal naquele dia, vou compartilhar com a turma, sabe? Um insight, uma coisa, e vocês criam meio que uma troca ali, sistêmica, ali, que possa ajudá-los. Mas é isso, acho que chega de dar muito spoiler também, senão vocês não vão nem aparecer na sexta-feira. Eu espero que vocês tenham... que as expectativas aí sejam muito bem atendidas, e eu encontro vocês, então, aí na sexta-feira, às 13 horas em ponto, tá bom? Então, uma ótima noite a todos e até sexta, pessoal.
Tchau, tchau. Até Tchau, meninas. sexta, tchau. Marlinha, amanhã Tchau. vai dormir cedo, nega. Vou dormir cedo. Beijo, tchau. Tchau.